salário dos empregados. Bom, você tocou num ponto que eu considero fundamental. O Brasil tem de desonerar a folha de salários. Tem de fazer essa desoneração, Miguel. Por quê? Porque para a gente, que somos um país de 190 milhões de habitantes, nós precisamos de gerar postos de trabalho. É fato que nós geramos 15 milhões de empregos nos últimos anos. E isso foi uma coisa muito importante. Mas precisamos gerar mais ainda para que a nossa população possa sair da miséria. Então, o meu compromisso é com uma reforma tributária que diminua, né, a oneração sobre a folha de salário, para que a gente não tenha essa situação estranha, precisando de gerar emprego e tributando a folha de salário. Mas tem uma questão muito importante, que é um pequeno negócio da sua mãe. Perfeitamente. Então, eu estou propondo que o enquadramento no simples, no super simples, seja ampliado, porque eu vou aumentar o nível, o limite de faturamento da empresa para ela poder se beneficiar do super simples, reduz o tributo que recai sobre ela e com isso ela pode aumentar o número de trabalhadores contratados e pode também garantir para o país maior número de empregos. Porque, na verdade, é nessa área sua, justamente na que você falou, na pequena empresa, é que se gera o maior número de empregos no Brasil. Tem gente que pensa que é na grande empresa, mas não é. É na pequena e na média. Eu considero também muito importante, né, para o Brasil esse processo de formalização. Porque também nós ampliamos o crédito. Hoje, uma empresa como a da sua mãe tem acesso ao crédito que ela não tinha antes. E aí ela tem duas vantagens. De um lado, ela acessa o crédito. Seu tempo acabou, se ampliar o super simples, ela pode se enquadrar. Me perdoe, candidato Serra, sua réplica. Olha, essa questão, o Brasil realmente é dos países do mundo, digamos, onde mais tem imposto sobre a folha de salários. Chega a ser o dobro para quem ganha o salário mínimo. Né? Você recebe o mínimo e quem te contratou paga o outro tanto. Isso, para ser modificado, não é simples. Né? Por quê? Porque aquilo que você arrecada, você tem que gastar. Você tem outros compromissos, para a previdência, para isso, para aquilo. De maneira que nós temos que ser muito responsáveis nessa matéria. Não adianta sair falando, eu vou tirar, vou fazer, etc. Você vai tirar o quê? O fundo de garantia? Você vai tirar o quê? A contribuição para o INSS? Né? Não é moleza isso. Agora, eu acho que dá para avançar nessa desoneração se você pensar num outro esquema tributário. Mas isso tem que ser muito meditado, porque você não pode perder receita. Estou sendo bem sincero, você não pode perder receita. No que se refere a pequena, microempresa, tem outros mecanismos que podem ajudar muito. Um deles, o Banco do Povo. Quando eu fui, durante um breve período, ministro do Planejamento, eu tinha o BNDES comigo. E nós desenvolvemos no BNDES esse sistema de microcrédito, que é o que ficou no Brasil durante muitos anos. Em São Paulo, quando eu fui governador, vindo de antes, desde a época do Covas, nós fizemos um esquema de microcrédito com juro chegou no final para 0,7 ao mês. Juro de mãe para filho, não é nem de pai para filho. Né? E com índice de cumprimento por parte das pessoas, é incrível. Sabe, o certo cumprimento você paga, pegou empréstimo, paga. As pessoas modestas tendem a ser mais responsáveis do que as pessoas mais ricas com relação ao financiamento. Outra é assistência técnica, né, para você poder ir aprimorando. Enfim, você tem que cercar de várias outras condições para poder compensar, às vezes, a impossibilidade de desonerar a curto prazo a folha de salário. Candidata Dilma, réplica. E eu concordo com a desoneração da folha de salário. Inclusive, nós fizemos uma simulação e, pelo que nós percebemos, o que aconteceu no Brasil nos últimos 8 anos, nós percebemos que quando você diminui a tributação, você não diminui necessariamente a arrecadação. Porque as pessoas passam a empregar mais, quem ela empregou passa a consumir, está consumindo, vai pagar outros tributos, e aí você cria um círculo virtuoso. Foi assim que nós combatemos a crise. Quando veio a crise, no passado, o que faziam aqui no Brasil? Aumentava imposto, reduzia
os reajustes salariais e aumentava, explodia a taxa de juros e parava de investir. Nós não. Nós tiramos o IPI e o que a gente descobriu? Que aumentou o consumo de carros da linha branca. No caso da desoneração da folha de salário, na simulação que a gente fez, nós percebemos que o ganho que é possível obter com a ampliação que isso vai produzir na contratação de empregados, de funcionários, o incentivo que isso vai produzir ao consumo, vai ser responsável por uma melhoria na arrecadação global num determinado prazo. Então, quando eu digo que nós vamos reduzir a folha de salário, eu não estou prometendo em cima de uma proposta eleitoral. É porque, na prática, nós já experimentamos os resultados do que acontece quando você reduz imposto. Você acaba ganhando. Você pode não ganhar imediatamente, mas você ganha daqui a pouco. E é isso que nós vamos fazer. Eu queria te dizer que eu considero importantíssimo o acesso ao crédito, o pequeno negócio, o acesso também à inovação e suporte e uma estrutura para garantir... Candidato Serra, é a sua vez de tocar a telinha mais uma vez, preenchendo